Olá pessoal da Amplimed, espero que vocês estejam bem, aqui é o Wendel. Eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouco sobre o meu processo de criação, pesquisa e não pretendo ser muito longo aqui. Eu comecei pensando no maior desafio, que eu acredito que seja das páginas de e-commerce, é converter usuários em consumidores, ainda mais pela concorrência. Então, se caso o usuário entrar no seu site, tentar comprar e por algum motivo se frustrar ou por algum motivo se estressar nessa experiência, ele simplesmente volta e compra em outro lugar. Então, muitas vezes o que define aonde o usuário vai comprar, onde o usuário vai finalizar a sua compra, é a experiência dele. E parte dessa experiência é o login e é o cadastro. Então essas páginas podem ajudar a definir essa escolha, seja para ele permanecer no site ou para ele simplesmente voltar e ir para outro site com uma experiência melhor. Na parte de pesquisa, eu escolhi a pesquisa secundária e o feedback do usuário. Eu acredito que a pesquisa secundária, ou a Desk Research, ela me daria informações necessárias e que o feedback do usuário seria bem mais interessante, bem mais prático ter um feedback do usuário em relação à interface em si. E o objetivo da pesquisa é entender a experiência do usuário em plataformas e-commerce e como o login se comporta no fluxo desses sites, para desenvolver uma interface que esteja com uma boa usabilidade e que colabore nesse fluxo. Então, ela não cause nenhum atrito, não cause nenhum estresse no usuário. Então, os 3 pontos que eu marquei ali, que seriam os principais pontos para ser pesquisado, seriam a usabilidade aplicada e-commerce e como funcionam esses sites, as boas práticas por fluxos e interfaces de operações de conta, seja criar e lugar, e depois a junção desses 2 tópicos, que seriam os atritos da etapa de cadastro e login na jornada do usuário para finalizar sua compra. Como vocês podem ver, eu realizei essa pesquisa e organizei tudo no FigJam, que é uma ferramenta que eu tenho mais familiaridade. Eu separei aqui por tópicos, ou seja, usabilidade, login wow, cadastro versus checkout como convidado e o checkout como convidado. Aqui estão todas as minhas constatações, todos os itens que eu achei pertinente estarem aqui para me ajudar a criar a interface. Aqui embaixo eu peneirei um pouco mais os principais insights que eu tive através de cada tópico e que vão realmente me ajudar ali a me lembrar quando for, enfim, a criar a interface. Então, como a gente pode ver, a usabilidade, por exemplo, o design precisa ser responsivo, o fluxo da escolha do checkout precisa ser simples, sem nenhum atrito, sem nenhum estresse, e também a gente precisa ter o login com redes sociais como uma opção quando o usuário for entrar ali na sua conta. E desses 4 tópicos aqui, o que eu mais achei interessante foi o checkout como convidado, principalmente para os usuários que querem comprar de uma maneira rápida, querem entrar no site e já comprar e sair e acabar essa operação, mas também de pessoas que não confiam no site por às vezes não conhecer ou até por não pretenderem utilizar novamente. Então elas acabam que não querem criar conta, não querem criar algum vínculo, principalmente em sites que elas não conhecem. Isso já aconteceu comigo quando eu fui comprar uma camisa e eu não conhecia o site, às vezes até por questão de não querer o spam toda hora na minha caixa de e-mail. Então eu pensei em não criar, mas acabei criando porque não tinha outra forma. Talvez se tivesse como checkout como convidado, talvez eu usaria essa opção. Então, assim como eu, vários outros usuários também pensam dessa forma com base nos meus estudos. Então, como o principal problema que eu encontrei foi esses usuários, a situação desses usuários em não quererem, não se sentirem à vontade em fazer o cadastro ou não quererem fazer o cadastro, eu desenhei meu fluxo. Seria com início na página inicial, e depois encontrar produto, depois adiciona o produto no carrinho, e daí ele vai para a página de carrinho de compras e finaliza a compra. E aqui começa realmente o nosso fluxo na parte de login. Eu decidi pesquisar bastante sobre isso, porque a maioria dos sites, ou alguns sites, eles pedem essa página de identificação login lá no início. Eles pedem mais ou menos por aqui, já que assim que você entra. Mas na verdade, nesse caso, o fluxo, quando a plataforma iria pedir realmente, seria aqui no final. Porque se eu pedisse aqui, nessas etapas iniciais, iria gerar um estresse no meu usuário. Pelos motivos que eu comentei antes. Às vezes você não confia, às vezes você não quer. Então, eu decidi jogar ele lá pra frente, para depois que o usuário ele escolher o seu produto, ele está satisfeito com o seu produto, com a sua escolha, ele vai lá e tem a opção de se identificar, tem a opção de criar conta ou até fazer login. E aqui, nós temos as opções. Se ele possui uma conta, então sim, ele vai fazer o login. Se ele se lembra as credenciais, então ele vai seguir para frente, vai preencher o formulário de login. Se caso não, ele vai recuperar a senha. Depois tem uma validação aqui se as credenciais estão corretas. E também tem uma tela aqui só para exemplificar o wireframe de como seria a tela no mobile. E aqui embaixo a gente tem uma opção no caso de, se ele não possui uma conta, ele gostaria de criar uma. Se ele gostaria, então tudo bem, a gente vai para a página de cadastro, então ele vai preencher o cadastro, tudo certinho, vai validar as credenciais, as senhas, estão combinando, e depois ele passa aqui para essa página de pagamento e endereço. Mas então, se ele não quiser criar uma conta, ele tem uma opção de checkout como convidado, ou seja, ele vai passar para essa etapa de cadastro e vai direto para a página de pagamento e endereço. O que eu comentei aqui é que essa página ela se comporta de maneira diferente para o usuário cadastrado e para o usuário convidado. Pois no caso do convidado, ele vai precisar preencher 3 campos além do endereço e também das informações de pagamento, que seria o nome, o CPF e o e-mail. Para o usuário cadastrado, ele já tem todas essas informações, então não seria necessário isso. Talvez os campos estivessem ali na tela, mas não com a opção de alterar, já preenchidos no caso, então eles já estariam auto-preenchidos. Fiz um pequeno wireframe também, não cheguei a desenhar essa tela
em média fidelidade, alta fidelidade. Eu só fiz esse wireframe para entender mais ou menos como seria o checkout como convidado. E depois ele ia seguir para escolher o método de pagamento, a página de confirmação, o checkout. E depois disso tudo, nós chegaríamos aqui se ele deseja criar uma conta, pensando muito no usuário que ele fez o checkout como convidado. Por quê? Nós voltamos aqui na pesquisa, a gente tem o princípio da reciprocidade, ou viés da reciprocidade, que é uma vez que você ajudou os usuários a concluir uma transação sem problemas, eles podem estar agradecidos por uma experiência agradável e dispostos a criar uma conta e voltar a comprar sem medo. Ou seja, a partir de uma experiência boa, uma experiência sem estresse, você não obrigou o seu usuário, você não forçou o seu usuário a criar uma conta, você deu essa opção deles conseguir concluir como convidado. Então ele vai se sentir agradecido, vai sentir confiança, vai se sentir bem usando sua plataforma. Então tem uma grande chance dele criar uma conta ou de voltar a esse site e comprar novamente. Então, passando do fluxo, nós temos aqui os nossos wireframes. Eu comecei com o mobile primeiro, indo até a questão do mobile first, o conceito do mobile first. E fui desenhando aqui, até no próprio FigJam, para ser um pouco mais prático. Então, eu comecei do logo, comecei dessas 3 bolinhas aqui, que seriam os steps que ele iria passar até finalizar a sua operação. Então, aqui é onde ele está, essas duas aqui são os 2 próximos passos que ele precisa fazer para finalizar a sua compra. E como é uma página de login normal, então ele vai ter essa opção de fazer login para finalizar a sua conta. Vai preencher com e-mail, CPF, a senha. Tem a opção de esquecer minha senha também. Tem também as opções de entrar pelas redes sociais, então no caso o Google, o Facebook, enfim. E também aqui embaixo temos se ele não é cadastrado, então se ele quiser, ele cria uma conta. Eu exponho aqui os benefícios de que ele vai ter, se caso ele criar uma conta. E também deixo uma opção aqui embaixo de ele finalizar como convidado. É interessante porque o checkout como convidado depende muito do modelo de negócio. Então, para muitas empresas, na verdade para a maioria, você ter o e-mail do usuário, você ter uma conta ali, é muito interessante, porque aí você pode mandar um newsletter, você pode mandar ofertas, você pode fidelizar cada vez mais esse usuário. Só que um usuário que você não tem uma conta, você não tem nada, acaba que você não tem como criar esse laço com ele. Então vai depender muito de modelo de negócio de empresa para empresa. Mas nesse caso aqui, eu deixei as 2 opções, se caso ele quiser se cadastrar ou se caso ele quiser finalizar como convidado. Lembrando que no nosso fluxo, se ele finalizar como convidado, posteriormente ele vai ter que inserir o e-mail dele, que é para onde justamente a gente vai enviar as informações para ele acompanhar o pedido, a nota fiscal. Então nós precisamos disso, pelo menos teremos esse contato, para talvez se ele quiser criar uma conta a partir do e-mail, enfim, é só uma ideia de como o fluxo iria se suceder depois. Então eu escolhi essas partes aqui, principalmente essa, realmente para seguir um pouco das heurísticas ali de Nielsen, que ele diz que o usuário precisa sempre entender onde ele está, ou qual operação que ele está, o que vem para frente, o que vem para trás. Então ele precisa entender isso, precisa conseguir se localizar dentro do nosso aplicativo. Então, seguindo essa ideia, eu coloquei essa parte aqui em cima, e depois no design vai estar um pouco mais claro. E no desktop eu só cliquei também para manter essa padronização, justamente até como uma heurística, para se ele for entrar pelo celular ou entrar pelo desktop, vai ser o mesmo aplicativo, ele não vai ter nenhuma dor de cabeça, então ele vai saber aonde ele está usando. Então, com esses wireframes, eu fiz o nosso design. Então esse daqui, eu vou pegar essa primeira versão, que foi a que eu fiz. Então eu até simulei ali o Chrome onde ele iria usar. Diferente do wireframe, eu coloquei essa opção de voltar ao carrinho. Até para, se caso ele não quiser, se caso ele quiser adicionar mais, ele simplesmente volta. Então eu não deixo o usuário, não forço o usuário a ficar aqui se ele não quiser. Ele simplesmente pode voltar, ou pode seguir com comprar como convidado. Ou até criar uma conta, entrar na sua conta, enfim. Analisando aqui, então a gente tem a nossa logo aqui no topo. Aqui foi que eu falei de etapas onde ele vai estar. Então, essa é a etapa atual. Essas aqui são as outras etapas que faltam para ele finalizar a sua compra. Esse bloco aqui seria a parte de login. Então, ele vai inserir o seu e-mail, o CPF, a senha. Caso ele não estiver lembrando, ele vai recuperar a sua senha. Coloquei também aqui a questão dele entrar pelas redes sociais, que é algo que está muito, até uma questão de usabilidade, algo que está em todo lugar. E é muito bom isso, é muito bom você poder entrar com o Google, com o Facebook e não precisar lembrar das suas credenciais toda vez que você for entrar no site. E depois aqui embaixo a gente tem o caso dele não ser cadastrado. Então se ele não for, ele pode criar uma conta ou ele pode comprar como convidado. Essa foi a primeira versão da interface que eu fiz. E essa daqui foi a versão com feedback, que a gente vai conversar depois. Agora passando para o desktop, a gente tem a primeira versão, que é basicamente a mesma coisa. Então a gente tem as etapas aqui. Nós temos aqui em cima o voltar ao carrinho também para dar essa opção do usuário de voltar para escolher mais produtos. E a gente também tem ali os mesmos blocos, tudo certinho para manter essa padronização. A fonte que eu utilizei aqui no título foi a Nunito e também a Roboto. São 2 fontes que se comportam muito bem, tanto no mobile quanto no desktop. Tem uma usabilidade muito boa, tem uma legibilidade também muito boa. Elas se comportam muito bem em dispositivos pequenos ou dispositivos grandes. Então eu resolvi escolher elas para utilizar.
E também uma paleta monocromática, escolhi esse tom de azul aqui mais royal, justamente porque o azul ele não apresenta nenhuma ameaça para o usuário, então o azul ele não é como o amarelo ou o vermelho, não significa uma atenção, não significa um alerta, ele significa algo mais tranquilo, até na questão da psicologia das coisas, ele passa essa tranquilidade, então eu resolvi escolher esse azul para compor ali a nossa interface mais monocromática assim. Então com essas interfaces criadas, eu passei para a parte de feedback do usuário. Para o feedback com o usuário, eu conversei com 5 pessoas via WhatsApp, dentre elas estavam desenvolvedores e usuários comuns também, e expliquei o cenário para elas. Essa foi a minha abordagem. Então eu expliquei que você está navegando em um site de compra de roupas, encontrou o item que queria, adicionou no carrinho, finalizou a compra e agora está nessa tela. Me diga o que você entendeu dela, como você se sente, o que gostou e o que você não gostou dessa tela. Então, filtrando muito sobre o que as pessoas falaram, eles gostaram da opção de comprar com convidado e de entrar com redes sociais, que é um recurso muito bacana. Tanto as redes sociais quanto entrar como convidado é algo diferente. E é algo interessante, até comentado que usariam, porque validaram essa minha ideia. Acho que os usuários querem só entrar na plataforma, quer entrar no site, comprar e sair. Então eles gostaram dessa ideia. Mas a primeira versão eles acharam que a opção de voltar ao carrinho na tela mobile está desalinhada. E realmente, se nós voltarmos aqui, ela está aqui no topo, bem no canto. É uma forma de conseguir chamar a atenção do usuário, pelo menos talvez até para cima ali, mas realmente está desalinhada de uma página totalmente alinhada ali, com exceção do recuperar senha. Comentada sobre isso. E os benefícios de criar uma conta passaram despercebido, realmente, se você for olhar aqui embaixo, ele está apagado, até como se fosse algo desativado ou algo que não, enfim, não tivesse valendo ali. E as etapas da parte de cima da tela, que são a identificação, pagamento e endereço, sugeriam que são navegáveis. Então, para algumas pessoas, eles pensaram que se você clicasse em pagamento, endereço ou confirmação, você iria para essas telas. Mas na verdade não, é só um status de onde você está e quais etapas faltam, enfim, só para você ter uma ideia. Então, com base nesse feedback do usuário, eu redesenhei o design e deixei assim. Então, eu tirei o voltar do carrinho lá de cima e coloquei aqui embaixo. Realmente vai deixar o logo e esse status lá em cima para ter até uma hierarquia melhor. Coloquei um ícone do lado do voltar carrinho para também chamar a atenção e não passar despercebido, assim como os benefícios de você criar uma conta. Então você tem ali compra mais rápido com seus dados salvos, receba as ofertas exclusivas, acompanhe seus pedidos de maneira fácil. Então aqui é mais chamativo com os ícones, com as cores, do que esse mais apagado. Então foi algo que gostaram, foi algo que acharam melhor. Para além disso também, a questão do status eu mudei. Nessa antiga tela nós tínhamos um tom de azul um pouco mais claro comparado ao azul principal ali da página. E a fonte também estava com o mesmo peso, então realmente daria essa ideia de que é selecionável, que você pode clicar. Então eu fui e coloquei um cinza, realmente desativado, você não pode clicar aqui. E para reforçar isso, eu fui e deixei e diminuí o peso dessas fontes. Então, pagamento, endereço, confirmação estão um pouco mais apagadas, ou seja, você não pode clicar aqui, não é para você clicar aqui, é só para você ver, só para você ter uma ideia de onde você está. Então, esse foi a minha proposta a partir do feedback. E também no desktop, foi isso que eu fiz, apliquei as mesmas coisas. Voltar o carrinho eu deixei ali em cima, porque acredito que faz mais sentido, até pela questão de espaço, de ser um pouco mais amplo. E também utilizando o plugin, mostrando na tela os mapas de calor, onde o usuário iria olhar mais, os focos de visão do usuário. Nós temos aqui a primeira tela, que acaba chamando a atenção mais para o topo, um pouco aqui para a página de entrada e talvez até para o login como convidado, e realmente validando aquilo que as pessoas falaram. Essa parte aqui do texto está mais apagada, dos benefícios, aqui em cima também está um pouco mais apagado. Feitas as alterações, nós temos algo um pouco diferente. A gente tem a atenção um pouco mais para cá, para os benefícios, conseguimos trazer a atenção do usuário para cá. E aqui em cima também um pouco mais de visão para essa parte aqui do carrinho, comparado à página anterior. Então, realmente, para essa questão do foco, para essa questão da visão, acaba que essas mudanças realmente ajudaram a chamar um pouco mais a atenção para o usuário e para os pontos que nós queremos. Então esse foi o meu projeto, minha proposta, que nós temos nossa página de login no mobile e também temos nossa página no desktop. Então espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi um projeto muito bacana, muito interessante. Consegui aprender bastante coisa, consegui aplicar também bastante coisa. E enfim, espero que vocês fiquem bem. E esse foi meu vídeo explicando como foi o meu processo. Tchau!